Então, elementos que já integram o tipo penal não podem ser valorados nesse momento em razão dessa vedação do bis e idem. Se já é uma qualificadora, ela não pode ser embutida também como uma circunstância para agravar a pena ou para aumentar a pena na terceira etapa, ok? Isso é uma tese boa para vocês dentro de uma prova, por exemplo. Professora, quais são essas circunstâncias para fixação de pena base no mínimo legal de acordo com o artigo 59? Primeiro, culpabilidade, tá? Então, aqui traz uma ideia de grau de culpa. Se a reprovabilidade ela é uma reprovabilidade maior ou menor. Então, por exemplo, o fato do crime da corrupção passiva ter sido praticada por um promotor de justiça no exercício das suas funções pode servir como circunstância judicial desfavorável. Por quê? Porque tem uma maior reprovabilidade nessa conduta, uma maior culpabilidade. Da mesma maneira, um delegado de polícia, por exemplo, você colocar uma corrupção passiva dentro do órgão de segurança pública, claramente a conduta ela passa a ser muito mais reprovável do que em relação a um eventual outro agente público. Ok. Segundo, antecedentes. Então, aqui verifica-se a vida pretérita do acusado, o que ele fez antes da prática do crime no qual ele está sendo julgado, considerando aqui apenas a questão criminal, ou seja, não se analisa nesse momento aqui o comportamento do agente, suas atividades em geral, isso vai ser analisado quando a sua personalidade ou na sua conduta social, beleza? Então, cuidado. Sobre maus antecedentes. Apenas será portador de maus antecedentes quem, na data da sentença, possui já uma condenação definitiva com trânsito em julgado por um crime praticado em data anterior àquele que ele está sendo julgado. Então, por exemplo, crime 1, depois vem o crime 2. Trânsito em julgado da sentença condenatória do crime 1 e vem a sentença do crime 2. Ele vai ser considerado o quê? Portador de maus antecedentes e não reincidente. Então, súmula interessante, súmula 636 do STF, que fala que a folha de antecedentes criminais é documento suficiente para comprovar os maus antecedentes e também a reincidência. Beleza, mais para frente a gente fala mais um pouquinho sobre a reincidência. Conduta social é a forma como a gente se comporta na sociedade, no trabalho, na família, no relacionamento com os indivíduos, São os antecedentes sociais. E esses antecedentes não se confundem com os antecedentes criminais. Além dela, personalidade do agente, são as qualidades morais, as qualidades sociais daquele réu, é o seu retrato psíquico, E aí deve ser aferido de forma objetiva, não pode ter valores negativos aqui por razões abstratas, precisa de ter uma argumentação em concreto. Fechou? Fechou. Cuidado sobre uma jurisprudência em relação a esse tema, que existe uma polêmica sobre se os atos infracionais cometidos por um menor, se eles podem ser valorados de forma negativa na circunstância judicial quando diz respeito à personalidade do agente. Hoje isso vem como debate, temos uma corrente que diz que não, temos uma corrente que diz que sim. Para a prova de vocês vão levar que não, porque isso é benéfico para o cliente de vocês, A não admissão de um ato infracional para que isso não concorra ali como maus antecedentes. O próximo, motivo do crime, é a razão pelo qual o sujeito praticou o ato delituoso. A atenção aqui também ao bis e idem. Não vai ser válida a valorização negativa de motivo que já conste como sendo uma qualificadora. Exemplo, se na qualificadora vem ali motivo fútil no homicídio, o homicídio simples sai de simples e passa a ser um homicídio qualificado pelo motivo fútil, eu não posso, na pena base da circunstância judicial da primeira fase, aumentar ali em relação ao artigo 59 ao motivo do crime, falando que teve um motivo, que o sujeito praticou o ato delituoso e esse motivo, ele é um motivo grave, porque foi por um motivo fútil. Não pode, bis e idem, porque isso já diz respeito ao homicídio qualificado, tá? E a falta de motivação, pessoal, aquele cidadão que fala, eu matei por motivo nenhum, não tinha motivo. Falta de motivo também não faz piorar a situação daquele réu, beleza? Tá. Próximo, circunstâncias do crime, quer dizer o modus operandi, a forma como foi cometido, nas circunstâncias de tempo, local, meios, disposições, cuidado aqui também com bis e idem.
As consequências do crime também serão averiguadas nessa primeira etapa, são os efeitos decorrentes da prática do delito para a vítima, da prática do delito para os familiares. Próximo, comportamento da vítima. Então, aqui faz a vitimologia, analisa a vítima com seu comportamento, né? Se ela facilitou ou se ela até mesmo ensejou a prática do crime. Então, atenção, o comportamento da vítima nunca vai ser avaliado aqui em desfavor do réu. Ou vai ser favorável ou será uma circunstância neutra. Então, por que eu falei? A vítima facilitou. Por exemplo, houve furto no veículo, porém a porta estava aberta, não estava trancada. Então, isso vai fazer com que a pena base do seu cliente reduza de acordo com o comportamento da vítima. Ou a vítima que ensejou a prática do crime, por exemplo, tá? Ela que instigou. E isso faz com que o critério do réu seja mais benéfico, compreendem? Agora, para piorar a situação dele, não será possível. Beleza? Beleza. Eu mesma respondo. Segunda fase diz respeito às atenuantes e às agravantes. O que interessa para nós aqui, né, é mais as atenuantes do que as agravantes. Mas vale a pena a gente tocar em alguns assuntos, alguns pontos interessantes. As agravantes estarão lá no VAD de vocês, nos artigos 61, 62, é um rol taxativo e lá já se inclui a reincidência, tá? É possível aplicar as agravantes do artigo 61 nos crimes pré-dolosos, ou seja, dolo no antecedente, culpa no consequente. Começa o ato ilícito com dolo e termina com culpa. É possível a aplicação de agravante do artigo 61 aqui. Questiona-se muito sobre a fração, né, de aumento. Como que realiza o aumento dessas agravantes? Será que existe um padrão pelo magistrado? Pessoal, depende. A maioria da doutrina entende que aumenta-se por 1/8 a pena. Tem doutrinas que entendem, jurisprudências também que entendem, ser 1/6 de aumento. Isso na prova de vocês não vai fazer diferença nenhuma, porque não existe uma jurisprudência pacificada sobre esse assunto. Já as atenuantes estão lá nos artigos 65 e 66 do Código Penal. É um rol exemplificativo, então não é taxativo como a agravante, né? Até mesmo porque lá no artigo 66 também traz uma atenuante inominada. Interessantes súmulas para vocês, para que vocês possam dar uma olhada em casa. Súmula 231 do STJ, que fala que a incidência da circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal. Lembra que estamos na segunda fase da teoria da pena. E a súmula 630 do STJ, que fala sobre a atenuante da confissão espontânea. Essa súmula foi aprovada em 2019, então ela é recente, tá? A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime do tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio. Então, se cair algo relacionado à lei de drogas, lembrem dessa súmula 630 sobre a atenuante da confissão espontânea, ok? Beleza. Considerações importantes aqui que eu quero falar com vocês. Primeiro, sobre o aspecto relacionado à reincidência. A reincidência, ela é uma das circunstâncias agravantes. Reincidência quer dizer que existe um novo crime depois de um trânsito em julgado, de uma sentença penal condenatória por um crime anterior. Então, obrigatoriamente deve ser assim: crime 1, na sequência, trânsito em julgado da condenação por esse crime 1, depois, crime 2. Aí, no crime 2, ele vai ser considerado reincidente. Então, entendam, o trânsito em julgado do crime número 1, ele tem que acontecer antes do cometimento do crime 2. Então, não vai existir reincidência se, por exemplo, acontecer assim, ó, crime 1, passou 2 anos, crime 2, passou mais 1 ano, trânsito em julgado do crime 1. Aí eles perguntam, na hora que vier o trânsito do crime 2, 2 anos depois, ele será reincidente por esse crime 1? Não. Por que não? Pelo simples fato de que o trânsito em julgado do crime 1 ocorreu depois do cometimento do crime, tá? Do crime número 2. Então, obrigatoriamente tem que ser assim: crime 1, trânsito em julgado do crime 1,
crime 2. Aí, nesse crime 2, quando da sua sentença, da sua condenação, aí nós estaremos falando de reincidência e trazendo essa agravante, e a reincidência gera muitos prejuízos, né, para o réu. Beleza? Agora, se eu tiver um crime 1, na sequência crime 2, na sequência trânsito em julgado pelo crime 1, na sequência sentença condenatória pelo crime 2, lembrando, ele não vai ser reincidente, mas será portador de maus antecedentes. Não tem reincidência, mas tem maus antecedentes. Outro cenário, crime 1, crime 2, crime 3. Na sequência, sentença condenatória do crime 1 não vai ser considerado reincidente na condenatória do crime 1 e nem portador de maus antecedentes. Estão compreendendo o que aconteceu aqui? Crime 1, crime 2, crime 3. Na sequência vem a condenação do crime 1. Lhes pergunto, o juiz pode fundamentar essa sentença do crime 1 falando sobre a existência de maus antecedentes, porque existe crime 2 e crime 3? Não, porque eles foram crimes futuros, tá? Ok, então interessante, né, ter falado sobre isso. Reincidência genérica e reincidência específica são coisas diferentes, né? Crimes aleatórios, crimes da mesma espécie de forma respectiva, então atenção. No caso de crimes hediondos, para que seja considerado reincidente em hediondo, basta que o agente ele pratique 2 crimes do rol da lei de crimes hediondos, tá? Mesmo que estejam em tipos penais diversos. Então, é uma diferença, uma modificação aí em relação aos crimes hediondos. Isso influencia, por exemplo, na proibição de livramento condicional para reincidentes nos crimes hediondos, tá? Ok. Diferença da relação, eu acho que até vocês já entenderam, mas diferença em relação aos maus antecedentes, que é uma circunstância judicial da primeira fase, que a gente viu, né, do artigo 59, e da reincidência, que está na segunda fase da teoria da pena, como agravante, é que, para a configuração dela, obrigatoriamente, na data da prática do novo crime, já deve ter havido trânsito em julgado de uma sentença condenatória anterior. Já nos maus antecedentes, não se exige que a data do novo crime seja posterior à data do trânsito em julgado do primeiro, como é na reincidência, mas apenas que seja o quê? Posterior à data da prática do primeiro crime e que seja o trânsito em julgado da condenação pelo primeiro ocorra antes da sentença do segundo. É complexo mesmo, não fiquem bravos. E outro cenário. Inquéritos policiais, ações penais que ainda estão em curso, vocês já devem estar cansados de ouvir isso, não configuram nem maus antecedentes e nem reincidência. Esse entendimento também vem sumulado no STJ, súmula 444. Essa súmula cai prova sim, prova não. Súmula 444 do STJ. Inquéritos policiais em curso e ações penais em curso não configuram maus antecedentes e não configuram reincidência. Beleza. Não vão gerar reincidência alguns determinados crimes. Quais são eles? Crimes políticos e crimes militares próprios. Crimes militares próprios são aqueles que estão dentro do Código Penal Militar. Exemplo, crime de deserção. Está lá na legislação militar. Não tem no nosso Código Penal, ok? Beleza. Transação penal, Juizado Especial, Lei 9.099. Suspensão condicional do processo, artigo 89 da Lei 9.099, não geram maus antecedentes, não geram reincidência. Cuidado, não confundam suspensão condicional do processo com suspensão condicional da pena. São coisas diferentes. Suspensão condicional do processo, artigo 89 da Lei 9.099. A gente chega lá quando visualizar sobre o juizado especial, mas são requisitos para suspender o processo, não existe pena, tá? Não se fala em pena ainda, não chegou naquela etapa, porque eu, o acusado, o réu, aceitei a suspensão condicional do processo, cumpro alguns requisitos ali ao longo do processo e acabou. Não existe uma pena. Suspensão condicional da pena é diferente. Aqui a gente tem uma pena que já foi imposta e eu quero pedir a conversão porque eu tenho requisitos ali que a lei me permite. Beleza. Agora, cuidado. Não são todas as condenações que a gente viu, crimes políticos não se enquadram, crimes militares próprios também não, mas não são todas as condenações transitadas em julgado, salvo também essas duas,
que faz com que a pessoa seja reincidente. Então, entenda o seguinte. Crime 1, trânsito em julgado. Crime 2, reincidente. Entenda. Crime mais crime, reincidência. Crime 1, trânsito em julgado. Contravenção penal, reincidente. Crime mais contravenção, reincidente. Contravenção penal, trânsito em julgado. Contravenção penal, reincidente. Então, contravenção, depois uma contravenção, reincidente. Contravenção penal, transitou em julgado. Veio um crime aqui, não é reincidente. Não existe a reincidência. Aqui o cliente de vocês é primário, a prova faz muito isso. Cuidado. Então, quando vem uma contravenção penal, vai falar assim: o fulano ele já foi processado por uma contravenção penal, que teve trânsito em julgado, foi uma sentença penal condenatória e ele cometeu um crime na sequência. E aí vai falar que o juiz fundamentou a sentença, dando o agravante da reincidência, aumentando a pena dele, sob a justificativa da existência de reincidência. Existe reincidência aqui? Não. Contravenção penal anterior, ainda que transitado em julgado, se na sequência vem um crime, não vai ser considerado reincidente, ele é primário. Não vai existir a agravante da reincidência. Cuidado com a pegadinha. Então, crime com crime, beleza. Crime depois contravenção, beleza. Contravenção e depois contravenção, da mesma natureza, beleza. Mas contravenção e depois crime, não. Entende que a contravenção que vem primeiro ela é muito levinha. Já o crime que vem depois não, tá? Beleza? Então, vale a pena falar sobre isso porque cai muito sobre essa questão. Outra coisa, no caso de sentença condenatória estrangeira, por conta da soberania nacional, não é preciso que seja homologada pela STJ para que a reincidência ela seja de fato configurada. Lembrando que contravenção penal praticada no exterior jamais gerará reincidência. E aqui é jamais. Se falar que existe uma contravenção penal no exterior, não gera reincidência para nada. Crime sim. Tá? Ok. Então, vale a pena falar sobre isso. Ainda, nos termos da reincidência, após 5 anos da extinção, ou seja, do término do cumprimento da pena, cessam os efeitos da reincidência e o agente ele é considerado tecnicamente primário por uma previsão legal, que é a previsão do artigo 64 do Código Penal, tá? Mas pode vir a ser considerados ali como maus antecedentes depois desses 5 anos. Reincidência não, mas maus antecedentes é possível. Uma vez com maus antecedentes, sempre com maus antecedentes. Não tem como limpar o que está sujo, tá? Ele vai ficar sujo. A regra dos 5 anos é apenas para a reincidência. Então, a existência de condenação anterior ocorrida em prazo superior a 5 anos, contados da extinção da pena, pode ser introduzida na primeira fase da teoria da pena como maus antecedentes, sim, como reincidência, não, tá bom? Beleza, gente. Então, conclusão, né? Na reincidência, nós temos o sistema da temporariedade, ou seja, 5 anos, depois não existe mais. E nos maus antecedentes, o sistema da perpetuidade, né? Até você morrer, você vai estar sujo. É mais ou menos isso, tá? Dica para prova. Sempre façam uma linha do tempo. Como assim uma linha do tempo? Uma linha do tempo na prova, com as datas que a prova for te dar, que a questão for te dar, e cada ato mencionado para facilitar para vocês a identificação correta se aquilo é uma reincidência ou se aquilo é um mau antecedente. Isso é o mais garantido, tá? Além disso, lembrem da súmula 241 do STJ. Súmula 241 do STJ fala que a reincidência penal não pode vir a ser considerada como uma agravante e, simultaneamente, junto com ela, uma circunstância judicial, né? Então, a reincidência ela já vem como agravante, não pode vir como a primeira fase, ali no artigo 59. Fechou? Show! Pessoal, bom, paramos um pouquinho aqui
Falamos aí sobre teoria geral da pena, falei com vocês já sobre a primeira fase, sobre a segunda fase estamos caminhando, falamos sobre um tema importante que é o tema da reincidência. Volto com vocês na próxima videoaula ainda para falar sobre teoria geral da pena, já que a gente teve 2 alvos essa semana sobre esse assunto, né? Um alvo bem grande, na verdade, sobre isso. Então, trato com vocês na próxima videoaula ainda sobre teoria geral da pena. Espero que esteja dando para poder ficar claro, tá? Eu quero que fique claro para você a tese ou as teses subsidiárias. Então, estamos começando ali pedindo a pena base, no mínimo legal, o artigo 59, passamos por ele. Na sequência, o juiz ele vai pegar a segunda fase, ou seja, nós, como advogados de defesa, pedimos ali a pena base fixada no mínimo legal. Na sequência, o que a gente vai pedir para o juiz é o quê? As atenuantes ou a retirada de eventual agravante que a gente não concorde e que esteja ali na questão. Fechou? É assim que nós estamos caminhando. Então, até já!